Hoje é Dia Internacional da Mulher e sobre os desafios na garantia de direito delas, eu converso agora com a juíza Sônia Amaral, ela que inclusive tem uma história aí, inclusive de luta em defesa da mulher e contra a violência doméstica, inclusive sendo reconhecida por conta desse seu trabalho. Doutora Sônia, é um prazer tê-la aqui, bom dia, parabéns pelo dia de hoje, mais do que a data, parabéns pela luta constante da mulher pela garantia de direitos. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, hoje é uma data que se repete, logicamente, ano a ano, né? E essa data serve para a nossa reflexão. É uma data que foi posta justamente nesse sentido, não só de homenagem, mas de muita reflexão. Isso é que é o importante, é esse o destaque que eu quero dar ao Dia Internacional da Mulher. Nós temos dados aqui oficiais, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou ontem, inclusive, o balanço dos dados sobre a violência em 2020. 105.671 denúncias de violências contra a mulher, tanto no Ligue 180 como o Disque 100, avanço conquistado pela sociedade, inclusive, esses canais. Mas do registro, 72% referente à violência doméstica e familiar. São números que assustam num período de pandemia em que a mulher foi obrigada a ficar em casa próximo de quem a agride muito mais, né? Complicado esse período, muito mais para a mulher. É verdade. Esse é mais um efeito da pandemia, né? Nós temos os efeitos diretos, que são pessoas, infelizmente, e principalmente nesse momento, doentes, internadas, outras tantas morrendo, infelizmente, em face da pandemia, mas a pandemia tem esse outro lado, né? Que é interessante que se destaque. Em face do convívio mais próximo entre o agressor e a sua vítima, esses números cresceram. E, não obstante esses números terem crescido, a mulher está mais... a dificuldade de comunicar às autoridades foi reforçada, a despeito de termos aberto vários canais. Vendo pesquisas nacionais demonstram que no Maranhão, por exemplo, nós tivemos uma diminuição de 97% de agressões, de lesões corporais. Isso não quer dizer que diminuiu, ao contrário. As mulheres estão com maior dificuldade de dizer ou trazer às autoridades as agressões que estão sofrendo. Isso é muito triste, isso é preocupante. Doutora, a Lei Maria da Penha, claro que representa um avanço significativo, mas além disso que a senhora fala agora, desse desafio, por exemplo, esse ano na pandemia, que foi registrar, por exemplo, essas ocorrências, que outros desafios a senhora entende como, na ordem do dia, como principais nesse momento, que servem para a reflexão daqueles que estão nos assistindo agora em todo o Estado? Bem, nós temos sempre, isso é pauta de todo dia, de levar à sociedade, levar principalmente aos mais novos, a importância da igualdade de gênero, né? Isso é uma discussão que tem de ser de todo dia, independente do ano, até que a gente conquiste melhores números, ou até mesmo para sempre, porque, infelizmente, ainda existe uma visão distorcida do papel do homem e da mulher em sociedade. Isso é um ponto. O outro ponto é a própria pandemia. A pandemia exige inovação, criatividade das autoridades, a fim de não permitir que essa violência, como tem demonstrado os números, só aumentem, né? Isso é de uma implicação, de uma preocupação muito grande. E existem outras pautas postas em evidência. Agora mesmo, a Renata Gil, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados do Brasil, ela levou no dia 3, apresentou ao Congresso Nacional, 2 propostas de lei visando aumentar a eficiência do combate à violência. Uma é criminalizando a violência psíquica, apesar de existir, já na Lei da Maria da Penha, a tipificação da violência psicológica, mas ela não estava tipificada como crime. Então, já existe uma proposta de lei nesse sentido. E a segunda coisa, que foi proposta pela MB, também a criminalização do que se chama hoje de stalking, que é a perseguição à mulher, né? Tem homens que criam uma fixação por uma determinada
pessoa que ele namora ou não, ou tem um relacionamento ou não, e no segundo momento ele começa a perseguir essa mulher de tal forma que isso se torna insuportável. Isso também é uma proposta da AMB para que seja criminalizado. Eu acho que uma outra, terceira discussão interessante, há quem aponte inconstitucionalidade, mas eu achei interessante o Supremo colocar à mesa, é a exclusão da legítima defesa da honra como forma de justificar o feminicídio. Por incrível que pareça, nós estamos no século XXI e voltamos a debater um tema que foi refutado no século XX, né? Tendo como ponto marcante aquele julgamento da morte da Ângela Diniz por Dock Street. Para quem não se lembra, ela foi uma socialite carioca que foi morta pelo namorado, enfim, pelo companheiro, e que teve ampla repercussão no Brasil. E naquele momento foi utilizado a tese da legítima defesa da honra, que foi refutada. Pois bem, recentemente, isso foi um tema que voltou. Por quê? Porque o Tribunal de Júri começou a aceitar essa tese absurda de que o homem poderia matar em face da legítima defesa da honra. E houve até decisão do Supremo no sentido de considerar como válida, já que o júri tem soberania, né? Mas acontece que um determinado partido político, em boa hora, ingressou com uma ação direta ADPF, né? Uma ADPF no sentido de derrubar esse tipo de decisão. E o ministro Toffoli, nesse sentido, considerou como válida. Claro que ainda vai a debate no plenário do Supremo, mas eu acho que esse é um debate que tem de ser feito, sem rasgar a Constituição, sem rasgar princípios de soberania do júri, mas é alguma coisa que tem de ser feita, porque não é possível se admitir no século XXI que se retorne a um tema do século XX e que foi causa de muita justificativa de feminicídio naquela época. Doutora, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, parabéns pelo trabalho e que possamos todos nós refletir, não só no dia de hoje, mas constantemente sobre essas ações, inclusive contribuindo para acabar com essa cultura machista, acima de tudo, que continua matando mulheres simplesmente porque são mulheres. Obrigado pela entrevista. Obrigado, bom dia.